Vamos lá, pessoal, mais um reforço aqui de direito constitucional. Agora eu quero fazer um reforço sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais na visão de José Afonso da Silva. Temos, como nós já falamos em aula, temos outras classificações sobre eficácia e aplicabilidade, tem a da Maria Helena Diniz, tem a do Adila Mecubulos, enfim, outros autores que trazem isso, mas eu quero só falar do José Afonso da Silva para a gente fazer em seguida três questões. Vou fazer uma aula rapidinho, tá? Só uma revisão rápida, um reforço rapidinho, tá bom? Vamos lá. Ó, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar aqui é essa classificação trazida por José Afonso da Silva, uma classificação tricotômica, que ele vê as normas constitucionais sob três prismas, né? São as normas de eficácia plena, contida e limitada. Você já deve ter ouvido falar, claro, ou em aula, ou antes disso mesmo, você já deve ter ouvido falar, que essa teoria ela cai muito em provas e concursos, OAB, etc., e é muito útil você saber. Claro que o aprofundamento dela te levaria a um semestre inteiro estudando isso daqui, mas eu quero fazer rapidinho aqui só para a gente seguir com as nossas questões, tá? A primeira espécie normativa aqui trazida por José Afonso da Silva é a norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, ela é aquela norma pronta, para aplicação. A gente sempre tem que pensar que eu estou falando aqui que a norma de eficácia plena, ela pode ocorrer aquela tal subsunção do fato à norma. Lembra que vocês viram lá, introdução ao estudo do direito? É aplicar o ato normativo ao caso concreto, tá? E só vou fazer uma OBS, verbal. Não é para você tentar fazer aplicação desse estudo de José Afonso da Silva com normas infraconstitucionais. É só com a Constituição, só com as normas constitucionais. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Norma de eficácia plena, primeira espécie, ela tem aplicabilidade imediata. Isso daqui quanto ao aspecto temporal, né? Significa que logo que a norma nasce, que ela é posta na Constituição, já é possível fazer a tal da subsunção do fato à norma, já é aplicável ao caso concreto, né? Então ela não precisa esperar nenhum momento posterior, ela não precisa esperar nenhum ato normativo, nenhum programa de governo futuro. Ela já tem aplicabilidade imediata. Então tem a ver com o aspecto temporal, tá? Então aqui só para a gente continuar, daria para você já pensar na tal da subsunção do fato à norma, sem qualquer outra exigência, tá? Sem qualquer outra exigência. Vamos lá. Além disso, a norma de eficácia plena tem aplicação direta, imediata e direta. O que significa o direta? Sem intermediários. Quer dizer, dá para fazer a subsunção do fato à norma com a própria Constituição ao caso concreto. Ao caso concreto. Então, você não precisa esperar nenhuma outra norma, do ponto de vista temporal, e a aplicação é da Constituição ao caso concreto, diretamente. E integral, terceira característica, rápido, hein? Significa que não é possível, não é possível haver restrições pelo legislador infraconstitucional. Não é possível haver restrições pelo legislador infraconstitucional. Quer dizer, a norma é aplicada na sua integralidade. Norma de eficácia plena. Grava isso, grava isso. Norma de eficácia plena. Ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Norma de eficácia plena. O exemplo que eu trago para vocês é um classicaço, de norma de eficácia plena previsto na Constituição. Artigo 5º, inciso 3.
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, é uma norma que por si só já é aplicável. Do ponto de vista temporal, tem aplicação imediata. Quanto a intermediários, não precisa. Isso daqui já fundamenta a impossibilidade de o Estado praticar tortura, ou até na eficácia horizontal, que nós veremos lá em direitos fundamentais também, né, do particular não aplicar tortura, evidentemente. Integral, não é possível reduzir. Esse daqui por excelência, né? Não dá nem para você falar que em tempo de guerra dá para você submeter alguém à tortura, um estrangeiro à tortura, tá bom? Norma de eficácia plena. Norma de eficácia, a segunda espécie, né? É a norma de eficácia contida. Ela é, eu vou até colocar essa observação rápida aqui, ó. Ela é irmã da norma de eficácia plena. É engraçado que as pessoas tendem a confundir eficácia contida com eficácia limitada. E elas não têm nada a ver, ela se parece muito com a norma de eficácia plena, tá? Então vamos às características. E por que ela se parece muito? Justamente por conta dessas três características. Duas são idênticas. Então ela tem aplicabilidade imediata e você já sabe por quê, né? Do ponto de vista temporal, não precisa esperar nenhum acontecimento futuro para ser aplicada. Direta, sem intermediários, né? Então, a própria norma é aplicada ao caso concreto, então a tal da subsunção do fato à norma é aplicada nesse tipo de norma, de eficácia contida, e não integral. A única diferença que temos aqui, né, que ela não se torna a própria norma de eficácia plena, é esse não integral. O que significa não integral? É a possibilidade de restrição futura. E digo mais, né? Essa restrição futura, ela vai se dar de que forma? Primeira hipótese, por lei. Uma lei pode conter a norma, né? No sentido de contenção, daí eficácia contida. A lei, né, pode conter a norma. Por exemplo, exercício profissional, artigo 5º, inciso 13 aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quer dizer, posso ser auxiliar de escritório? Bom, não tem nenhuma norma que restrinja ou que coloque alguma qualificação especial, né? Posso ser advogado? Não, eu posso ser, mas você tem que atender às qualificações profissionais que a lei estabelece. Por exemplo, o exame de ordem, que ele é super questionado, né? Quer dizer, já foi questionado até no Supremo, mas o exame de ordem, ele não é inconstitucional, justamente por ser o artigo 5º, inciso 13, uma norma de eficácia contida. Então, a lei infraconstitucional pode restringir o direito previsto na Constituição, como, por exemplo, a liberdade profissional. Professor, é só a lei que restringe? Não. Outros dispositivos constitucionais também podem restringir o próprio direito previsto ali. É engraçado que aqui a gente parte de uma ideia de interpretação sistemática. Vou até anotar aqui, ó. Interpretação sistemática. Quer dizer, você interpreta a Constituição como um todo, como um sistema. Né? Porque se você vir aqui o artigo 5º, inciso 16, isoladamente, ele parece uma norma de eficácia plena. Né? Então, ele é uma norma de eficácia plena. Ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É a liberdade de reunião. A liberdade de reunião, ela, no artigo 5º, inciso 16, é uma norma de eficácia plena. Só que se você fizer essa tal da interpretação sistemática, e em determinadas circunstâncias, você vai perceber a possibilidade de restrição desse direito, de contenção desse direito. O artigo 139, inciso 4, ele fala que na vigência do estado de sítio decretado, com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Dentre elas está ali a suspensão, olha que interessante, suspensão da liberdade de reunião. Está intimamente ligado ao artigo 5º, inciso 16,
portanto, o artigo 5º, inciso 16, pode ser restringido. Aí você pode pensar na interpretação sistemática que tudo pode ser restringido. Tá? Mas esse é o exemplo trazido por José Afonso da Silva, né? Quer dizer, essa possibilidade trazida por José Afonso da Silva. Ele fala até lá do direito de propriedade, né? E o direito de propriedade, isoladamente, ele fala, uma norma de eficácia plena, só que a propriedade, ela tem que atender à sua função social, como nós veremos a terceira possibilidade de restrição de direito, de contenção do direito na norma de eficácia contida, que é justamente esses conceitos ético-jurídicos. São conceitos próprios da área jurídica que você tem que olhar para ele e não interpretar ao pé da letra. Você tem que verificar o que está por trás dele na seara jurídica. Quando você fala que o artigo 5º, inciso 25, ele fala que no caso de iminente perigo público, que é isso? Isso é tratado pela doutrina, pela jurisprudência, né? Então é uma questão técnica, ético-jurídica, né? Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Tá? Então, o que restringe o direito de propriedade? Esse tal iminente perigo público. Né? E o artigo 5º, inciso 23, que ele fala da propriedade, ele diz o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. Quer dizer, a função social da propriedade restringe a ela própria. Né? Por exemplo, você tem lá uma propriedade ociosa na área urbana, a prefeitura pode imputar ali IPTU progressivo e até mesmo a expropriação. Tudo bem? Então, essas são as formas de restrição. Norma de eficácia contida. Vimos até agora. Norma de eficácia plena, que tem aplicabilidade imediata, direta e integral. Norma de eficácia contida, que é irmã da norma de eficácia plena, tem aplicabilidade imediata, direta, só que não integral, por conta dessas possibilidades restritivas de contenção, daí o nome contida, né? Por lei, por interpretação sistemática, né? Por outras normas constitucionais e por conceitos éticos-jurídicos. E a gran finale aqui é a norma de eficácia limitada. Ela não tem nada a ver com as demais, né? Ela não tem nada a ver com as demais. Ela tem aplicabilidade imediata, então ela tem que esperar, né, quanto ao aspecto temporal, ela tem que esperar um tempo posterior para ter efeito, que por enquanto, enquanto essa coisa não acontecer futuramente, ela não é aplicada. Indireta, porque ela necessita de intermediários, né? Isso daí pode ser uma lei, eu vou ver daqui a pouco, mas eu vou repetir, ou um programa de governo, e ela tem, por isso, uma aplicabilidade reduzida. Um exemplo que nós temos aqui é o artigo 5º, inciso 32, que diz lá sobre a defesa do consumidor. Olha que interessante. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, como é que o Estado promove a defesa do consumidor? Diretamente pela Constituição? Não. Então, nós temos aqui, ó, o consumidor que busca a sua defesa no CDC, né, que é a lei que trata, né, que foi regulamentada, e indiretamente nós temos a Constituição Federal. Então, veja, a aplicação aqui, ó, para a Constituição é indireta. É indireta. Nós temos que a aplicação, né, a defesa do consumidor é diretamente com o CDC e indiretamente com a Constituição. O consumidor não pode buscar amparo diretamente na Constituição porque é uma norma de eficácia limitada, tem aplicabilidade indireta, tá? Imediata, indireta, reduzida eu já vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar assim, é, como que a norma de eficácia limitada se apresenta? Vamos lá. Eu falei por lei e por programa. As normas de eficácia limitada podem ser assim denominadas por José Afonso da Silva, né? As definidoras de princípio institutivo ou organizativo, aquela do CDC, por exemplo, é institutivo, ele institui alguma coisa, né? Então, outros três exemplos aqui. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. A lei regulará
Vê que é uma coisa futura? A organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Então, nós temos aqui princípio institutivo ou organizativo. A Constituição faz uma promessa de que vai acontecer alguma coisa por uma lei, por uma lei de cunho institutivo ou organizativo. Mas não é só isso, aqui talvez seja mais ampla, né? São as normas definidoras de princípio programático ou as normas programáticas. São vinculadas a direitos sociais, né? Exigem um programa governamental, como eu disse. Os direitos sociais estão previstos ali a partir do artigo 6º da Constituição. Eles falam, por exemplo, de transporte, segurança, saúde, educação. Então pega assim, educação e saúde. Se você escrever numa folha de papel, lembra de Ferdinand Lassalle? Educação e saúde, a educação e a saúde aparecem na vida das pessoas? Não, elas precisam de um programa de governo. Daí a limitação da norma constitucional. Daí a limitação da norma constitucional. Percebe que o nome eficácia limitada é porque a norma constitucional sozinha, ela tem uma certa dificuldade de produzir efeitos. Professor, mas ela produz efeitos? Sim, efeitos reduzidos, que é a terceira característica aqui, tá vendo? Ela tem a aplicabilidade imediata, indireta e reduzida. Por que reduzida? Por que reduzida? Veja, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Revogam as normas constitucionais de eficácia limitada, elas revogam a legislação pretérita passada em sentido contrário, proíbem a edição de legislação futura em sentido contrário, servem de parâmetro para a interpretação do texto constitucional e, claro, controle de constitucionalidade, né? Então, ela serve de parâmetro para tudo isso, tá? Por exemplo, a teoria da recepção é aplicada com relação à norma de eficácia limitada. Não é que ela não tem importância, ela tem importância, mas ela precisa de algo posterior. Qual seja, uma norma, uma lei de caráter institutivo ou organizativo, né? E um programa governamental. São essas duas possibilidades que nós temos aqui em relação à norma de eficácia limitada. Tá bom, professor, vamos às questões? Vamos lá, vamos lá. Ó, eu tirei as questões aqui, por exemplo, essa daqui é de uma prova de juiz do trabalho, tá? Só para você ter uma noção do que eles pedem por aí. Aqui, eu acho que está mais tranquilo, a gente acerta na mosca. Ó. Em relação à sua eficácia jurídica, as normas de eficácia contida, letra A, produzem efeitos plenos na ausência de lei que contenha sua eficácia. Olha que interessante essa observação aqui. A norma de eficácia contida, ela é irmã da norma de eficácia plena. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá do artigo 5º, inciso 13. Norma de eficácia contida. É livre, o artigo 5º diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos supor que não tivesse o exame de OAB, né? Seria, que não tivesse a exigência de se fazer uma faculdade de direito, por exemplo. Ah, a função da advocacia era livre, quer dizer, qualquer pessoa poderia ir lá e exercer. Pensa, professor, mas nós temos a restrição, tá? Então, a norma de eficácia contida, ela joga com a possibilidade apenas de restrição. Mas veja, enquanto não há essa restrição, José Afonso da Silva afirma que a sua aplicabilidade é plena, enquanto não houver a restrição. Pensa lá na liberdade de reunião. Enquanto não há o estado de sítio, do artigo 139, inciso 4, a liberdade de reunião é plena. Então, produzem efeitos plenos na ausência de lei que contenha a sua eficácia. Contém aqui no sentido de conter, de restringir. Tá? Então, essa aqui parece ser o gabarito. Vamos deixar um asterisco aqui para a gente fazer o círculo e depois de analisar as demais aqui. Ó. Letra B. As normas de eficácia contida são ineficazes na ausência de lei regulamentadora? Não, né? Não, isso aqui é norma de eficácia limitada, que é ineficaz. E olhe lá, e olhe lá. A norma de eficácia contida, ela produz efeitos, ela só espera uma possibilidade de restrição. Não são autoaplicáveis, lógico que são. Lógico que são. Elas são, sim. Elas são autoaplicáveis. Só espera, de novo, ela só espera o momento certo. Vamos pensar aqui, ó, nas características da norma de eficácia contida. Então vamos lá, quais são mesmo as características? Isso é importante. Ela tem aplicabilidade imediata, direta, mas não integral. Esse não integral significa a possibilidade
de restrição. Não estou dizendo que é, né? Mas ela é possível restringir. Vamos lá, letra D. Não podem ser restringidas por lei. Putz, esse aqui é exatamente isso que pode na norma de eficácia contida, né? São ineficazes na ausência de política pública. Ele está tentando te confundir lá com a norma programática, né? Com o programa de governo. Mas você já viu aqui o nosso reforço e você não cai nessa aqui, não. Então a letra A é a correta. Produzem efeitos plenos na ausência de lei que contém a sua eficácia. Essa aqui que é uma prova de juiz, hein? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Essa daqui, deixa eu ver, caiu no exame de ordem de 2017, tá? OAB 2017. Vamos lá. Edinaldo, estudante de direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República. Segundo o qual, os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Esse é o teor do parágrafo 4º do artigo 14. A respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Ela veicula programa a ser implementado pelos cidadãos, sem interferência estatal, visando a realização de fins sociais e políticos. Primeiro que direitos políticos são de uma geração ou dimensão, da primeira, direitos sociais são da segunda geração ou dimensão. E não cabe aos cidadãos implementar direitos de segunda geração, e sim ao Estado, como vocês verão ou viram lá em direitos sociais. Essa aqui está fora, essa aqui eu vou descartar. Letra B. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta. Essa daqui, ó, parece que sim. Imediata e integral. Pois desde que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 entrou em vigor, já está apta a produzir todos os efeitos. Opa, a norma de eficácia plena, ela tem as três características: imediata, direta e integral. Veja o dispositivo. Vou marcar o texto aqui, ó. Veja o dispositivo. Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Inalistáveis do ponto de vista político, né? Aquele que não pode tirar o título de eleitor. Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado, né? Então, é essa que é a grande questão. E a letra B aqui, ela fala que essa norma tem eficácia plena. Eu concordo plenamente. Até legal. Plenamente eficácia plena. A letra B parece ser a correta. Vamos tirar a dúvida, vamos ver se não tem uma outra que se apresenta como correta também e cabe anulação. Não, brincadeira, vamos ver. Essa norma aqui, apresenta contornos programáticos. Não, né, gente? Não, né? Dependendo sempre de regulamentação infraconstitucional para alcançar plenamente a sua eficácia. Não. Ela disse que veio. Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Acabou. Ela já disse. Já dá para fazer a tal da subsunção do fato à norma. É plena. Então, letra C também não é. Letra D. Ela tem aplicabilidade indireta. Indireta? Não, ela aplica diretamente a subsunção do fato à norma. Norma de eficácia plena, imediata, direta e integral. Não integral, não, também não, né? Produzindo efeitos restritos e limitados. Bobagem, tá? Letra B, então, é a nossa alternativa correta. A última questão, estou acabando já. Vamos aqui para a questão do João. Deixa eu ver onde caiu essa questão aqui. Assistente administrativo da Fazenda Estadual. Uma prova lá do Amazonas, recente, ano 2022. Ó, vamos lá. João questionou sua professora de Direito Constitucional a respeito da classificação quanto à aplicabilidade e eficácia da norma obtida a partir da interpretação do artigo 91, parágrafo 2º da Constituição da República de 88, preceito que tem o seguinte teor. Vamos ao teor do artigo 91, parágrafo 2º da Constituição. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Isso aqui parece familiar, hein? A professora respondeu corretamente que se trata de norma de eficácia. Olha esse comando aqui. A lei. Opa, volta aqui, rapaz. A lei regulará. Ela está falando para você que
A norma, o artigo 91, parágrafo 2º, ainda não tem aplicação, que ele fala, o Conselho de Defesa Nacional vai ser regulamentado por uma lei futura. Então, a norma de eficácia limitada tem três características. Ela é imediata, indireta e reduzida. O que parece aqui? Exatamente isso, né? Vamos lá, vamos ver as alternativas. A professora respondeu corretamente que se trata de norma de eficácia contida e aplicabilidade direta? Não. A aplicabilidade é indireta. Por onde? Por essa lei que vai regulamentar a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Plena, poxa, e aplicabilidade imediata? Também não, né, gente? Também não. Tem aplicabilidade imediata, não é? Plena de aplicabilidade direta, tá fora. Limitada, opa. Você pensou que ia ser tranquilo? E ele te coloca em duas dúvidas aqui, ó. Limitada, tá certo? Tá certo. De aplicabilidade indireta, tá certo? Tá, tô analisando a D e a E juntas, né? De princípio institutivo, o de cima, e o de baixo ele fala de natureza programática. Cá entre nós, o artigo 91, parágrafo 2º, que fala que a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional, ele tem caráter de princípio institutivo ou caráter de natureza programática? É um direito social que precisa ser implementado por uma ação governamental ou é uma instituição, né, um princípio de caráter institutivo ou organizativo? Aqui, meus queridos, eu vou na letra D, sem dúvida, sem dúvida. Depois você dá uma olhadinha lá para cima para você ver que nós abordamos isso aqui já, tá? Queridos, não quero me alongar mais, tá? Para ser vídeo mais rápido, né? Que a gente tem que ter dinamismo aqui. Tô tentando. Eu chego lá, eu chego lá. Forte abraço a todos, ótimos estudos. Aproveitem essa revisão aqui, tá bom? Esse reforço de direito constitucional e grifem 14 vezes. Forte abraço.